Oi galera, estou gravando esse vídeo com a intenção de ajudar vocês a compreender como que se faz o balanceamento químico. Aqui eu passei para o papel a atividade 16 da página 53. Bom, aqui nós temos uma equação química. Essa parte em azul é a equação química. Está dizendo que o magnésio reage com ácido clorídrico, passa por uma reação, formando cloreto de magnésio e mais o gás hidrogênio, ok? Desse lado, antes da reação, nós chamamos de reagentes. É quem irá reagir. Durante a reação, a flecha nós chamamos de reação, está virada para cá porque é o sentido que ela acontece. Eu tinha magnésio metálico mais ácido clorídrico, passou por uma reação e eu formei produtos. Aqui é o meu lado dos produtos. Eu tenho o cloreto de magnésio mais o H2, que é o hidrogênio gasoso, a temperatura ambiente. Tá. Para a gente perceber se essa equação está balanceada, eu dou essa dica: marcar as quantidades que você tem nos reagentes e nos produtos. O que é balanceado? Lembre que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, igual nos diz Lavoisier. E vamos ver aqui se alguma coisa está faltando ou sobrando. Magnésio, do lado aqui dos meus reagentes, eu tenho 1. Hidrogênio, eu também tenho 1. E o cloro, 1 também. Vamos ver aqui do lado dos meus produtos. Magnésio, eu tenho 1, então eu digo que o magnésio está balanceado. Não está sobrando nem faltando. O 1 que eu tinha aqui passou por esta reação e continuou sendo 1. Mas agora, olha o cloro. O cloro está dizendo aqui que tem 2. Enquanto aqui do lado da minha reação, dos meus reagentes, ele tem apenas 1. E o hidrogênio também tem 2. Isso não é possível. Não tem como um hidrogênio se transformar em 2, nem um cloro se transformar em 2. Para isso, o que eu posso estar interpretando? É que esta reação com essas quantidades não iria acontecer, não iria ocorrer. Se eu tivesse um único átomo de magnésio com uma única molécula de ácido clorídrico, a reação não iria formar cloreto de magnésio e hidrogênio gasoso. Ela não ia acontecer. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar balanceando ela. Como assim? Eu preciso de ter, para que ela aconteça, no mínimo 2 cloros. Aqui eu tenho apenas 1. E no mínimo 2 hidrogênios. Aqui eu tenho apenas 1. Então eu posso estar mudando os coeficientes desta equação. Como assim? Coeficiente é o número grande que vai aqui, antes da molécula ou do átomo. Por exemplo, se eu tenho aqui um O2, esse número pequeno aqui, ele se chama índice, ok? Esse índice eu não posso mudar numa equação química. Se aqui não aparece nada, significa que eu tenho um O2, ou seja, que eu tenho o átomo de oxigênio grudadinho com outro átomo de oxigênio, formando aí uma molécula de O2. Então eu tenho um O2. Se eu fizer isso daqui, O2 não, O3, significa que eu tenho uma molécula diferente. No caso do oxigênio, ele forma sim esses 2 tipos de moléculas, mas em uma equação química eu não posso estar mudando isso para balancear, ok? Eu não posso chegar aqui e colocar H2Cl2, porque esta molécula não existe, mas eu posso estar balanceando ela mudando o coeficiente. Como assim? Se eu colocar aqui, por exemplo, o 2, automaticamente o 2 multiplica o 1, que aqui não aparece do hidrogênio, porque 1 não precisa representar. 2 vezes 1, 2. Então, a partir de agora, o hidrogênio não tem mais 1, ele tem 2. 2 vezes 1 do cloro, o cloro não tem mais 1, ele tem
2 também. Eu digo que agora a equação está balanceada. Por quê? Para cada átomo de magnésio, eu tenho 1, eu tenho 1. Eu terei 2 átomos de hidrogênio, eu tenho 2, eu tenho 2. E 2 átomos de cloro, tem 2 e 2. A equação está balanceada. É assim que eu balanceio uma equação. Vamos agora para o segundo exemplo. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é determinar quem são os meus reagentes, que é antes da flecha que indica a reação, e quem são os meus produtos. Aqui eu já determinei, aqui são os reagentes. A reação está ocorrendo nesse sentido, aqui são os meus produtos. Agora, eu irei determinar suas quantidades. Vamos ver. Importante, a quantidade, eu meço aí a quantidade dos elementos e não das moléculas. Porque esses elementos que estão nessas moléculas irão se reorganizar em outras, ok? Veja aqui o dióxido de enxofre. O enxofre, eu tenho 1. O oxigênio, do lado dos meus reagentes, eu tenho 2 aqui, com mais 1 aqui do meu hidróxido de sódio. Aqui é o dióxido de enxofre, aqui é o hidróxido de sódio. 2 com 1, eu tenho 3. O sódio, o Na, eu tenho 1. E o hidrogênio, eu tenho 1 também. Vamos ver do outro lado? Enxofre, oxigênio, sódio, hidrogênio. Enxofre aqui tem 1, ele está em quantidade igual. O oxigênio tem 3, também. O sódio tem 2. E o hidrogênio... o oxigênio não tem 3, ele tem 3 aqui com mais 1. Deixa eu apagar aqui. O oxigênio tem 4. 3, 4. O sódio tem 2 e o hidrogênio tem 2. Percebemos que o enxofre estaria na quantidade certa. Porém, o oxigênio não, o sódio não, o hidrogênio também não. Então, nós sabemos que a nossa função agora é descobrir as quantidades que temos de cada um deles. O que a gente pode fazer? É começar a comparar quem é que está diferente de um lado e de outro. O sódio aqui tem 1, do lado de lá também tem 1, então não vou mexer com ele por enquanto. O oxigênio aqui tem 3, do lado de lá tem 4. O oxigênio aparece em 2 moléculas, então ainda não tenho certeza no que é que eu posso mexer. O sódio aqui tem 1, do lado de lá ele tem 2. O sódio aparece em uma molécula só. Então, se eu tenho 2 aqui nos meus produtos, eu tenho que ter 2 aqui nos meus reagentes. Lembrando que eu só posso mexer nos coeficientes, que é o número grandão que aparece aqui à esquerda, e nunca no índice, que é o número pequeno que aparece à direita. 2 vezes o sódio, agora aqui eu não tenho 1 mais. Eu tenho 2. Bateu. Do outro lado dos meus produtos, eu também tenho 2. 2 vezes o hidrogênio, perceba que esse número grande, ele multiplica todos os componentes da molécula. 2 vezes o hidrogênio, eu não tenho 1 mais, eu tenho 2. Bateu com o outro lado, que também tem 2. 2 vezes o oxigênio que aqui está, passa a ser 2. 2 com 2 aqui do dióxido de oxigênio, a gente não tem 3 mais, a gente tem 4. 1 enxofre nos meus reagentes, 1 nos meus produtos. 4 oxigênio nos reagentes, 4 nos produtos. 2 sódio nos reagentes, 2 sódios nos produtos. 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Então eu digo que ela está balanceada. Acabamos de balancear. A B está balanceada.
Agora vamos com o nosso terceiro exemplo. Aqui nós temos o alumínio mais o cloro, que vai formar cloreto de alumínio. Ok? Vamos lá então. Primeira coisa é determinar os elementos e a quantidade que nós temos deles. Percebemos aqui que do alumínio nós temos apenas um. E o cloro nós temos 2. Do outro lado temos sempre os mesmos elementos. Se aqui eu tiver alumínio mais cloro e do outro lado aparecer oxigênio, é uma equação inválida, pois um elemento não irá se transformar em outro. Então, do lado de lá, temos que ter o alumínio e o cloro também. Um alumínio aqui, um alumínio do lado de lá. 2 cloros aqui, 3 cloros do lado de lá. Percebemos, então, que não pode estar certa, que não está balanceada. Então, o que daríamos para a gente fazer? Bom, o alumínio está correto. Eu não posso mexer com ele por enquanto. Mas veja, o cloro está errado. Tem 2 nos meus reagentes e 3 nos meus produtos. Então, como fazer? A gente deve multiplicar aqui. Quer dizer, então, que eu irei usar um múltiplo, um número de moléculas de cloro para formar aqui a mesma quantidade do outro lado. Se eu multiplicar aqui por 1,5, daria 1,5 vezes 2, 3, e estaria fechada a nossa equação. Seria mais ou menos assim. Al mais Cl2, reação AlCl3. E o que eu poderia estar fazendo? Al eu tenho 1, que como não aparece é 1. Aqui eu coloco que eu multipliquei por 1,5, 3 dividido por 2, 1,5. E aqui eu tenho 1. Então perceba, eu terei um alumínio, eu terei 3 cloros e do outro lado a mesma coisa. Um alumínio e 3 cloros. Porém, eu não devo utilizar números fracionários, eu devo evitá-los. Por quê? Se eu estiver falando em mols, não tem problema. 1 mol de alumínio mais 1,5 mols de cloro formaria aqui 1 mol de cloreto de alumínio. Mas e se eu estivesse falando de moléculas individuais? Apenas um átomo de alumínio mais 2 átomos de cloro, que formam o Cl2, uma molécula de Cl2, que formaria aqui este sal, cloreto de alumínio. Como que eu usaria uma molécula e meia? Não dá. Então, vamos evitar de usar números fracionários, tá? Está errado? Não, mas devemos evitar. Olha o que a gente tem que imaginar. 3 vezes 2, agora eu terei 6 cloros. Mas do lado de lá eu só tenho 3. 3 é um submúltiplo de 6. Então eu multiplico aqui por 2. 2 vezes 3, não tenho 3 mais, também tenho 6. Bateu o cloro. Porém o alumínio não bate mais, porque aqui eu multiplico. Imagine que a molécula é uma caixinha. Eu multiplico todo mundo que está aqui dentro. Como eu tenho 2 caixinhas, esse 2 significa que eu multipliquei a molécula inteira. Tenho 2 caixinhas. Então agora o alumínio, 2 vezes o 1, que não aparece aqui, 2 vezes alumínio, eu não tenho 1 mais, eu tenho 2. Então eu vou ter que mudar do lado de cá. 2 vezes alumínio, eu tenho 2. Então eu digo que agora essa equação está balanceada. Por quê? Eu tenho alumínio e cloro nas quantidades adequadas dos dois lados, tanto nos meus tanto nos meus reagentes quanto nos meus produtos. Aqui nós vamos para o terceiro exemplo. Potássio, o cloro e o oxigênio. Do outro lado, aqui do lado dos meus reagentes,
do outro lado, dos meus produtos, potássio, cloro e oxigênio. Potássio, o K, eu tenho 1 nos meus reagentes, eu tenho 1 nos meus produtos. Cloro, eu tenho 1 dos meus reagentes, tenho 1 nos meus produtos. Oxigênio, tenho 4 nos meus reagentes e eu só tenho 2 nos meus produtos. O cloro, eu não irei mexer com ele. Ele está aqui em quantidade adequada. O cloro e o potássio têm 1 e 1, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Agora o oxigênio tem o dobro aqui nos meus reagentes, tem 4, e aqui nos meus produtos eu só tenho 2. Perceba que agora aqui os meus reagentes ficarão quietinhos, pois eles são uma molécula só. Aqui o que eu posso estar fazendo? Eu preciso do dobro de oxigênio. Quer dizer que aqui eu tenho um cloro nos meus reagentes, um potássio nos meus reagentes, um potássio nos meus produtos, um cloro nos meus reagentes, um cloro nos meus produtos, 4 oxigênios nos meus reagentes, 2 vezes o 2, então quer dizer que agora eu tenho 2 moléculas de oxigênio, não tenho 2 mais, eu tenho 4 oxigênio nos meus produtos. Pronto, está balanceada. Seguimos agora para o último exemplo. De novo, temos que determinar a quantidade de elementos e os tipos de elementos que temos na nossa equação. Do lado dos meus reagentes, eu tenho aqui o Fe, o ferro. Temos aqui o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. O ferro, 1 só. O hidrogênio, 2. Enxofre, 1 só. Oxigênio, 4. Do lado dos meus produtos, temos aqui o ferro, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Eu tinha cometido um erro aqui na hora de copiar o sulfato de ferro e eu apaguei aqui, passei um corretivo, tá feio pra caramba, mas dá para entender. Entendam que, como está aí na apostila de vocês, isso daqui é uma coisa só, tá? É uma caixinha, é um composto iônico aqui, é um sal, é uma coisa só. Ferro, temos 2. Enxofre, nós temos 1. Hidrogênio, aqui nós temos 2. E o oxigênio, nós temos 4. Certo? Porém, este 3 que está aqui fora multiplica a quantidade de oxigênios e também multiplica a quantidade de enxofre. Então, 3 vezes 1, o enxofre, na verdade, nós não temos 1, nós temos 3. 3 vezes 4, nós não temos o 4, nós temos 12. Ok? Agora sim, vamos lá. O que dá para a gente estar fazendo? O ferro, desse lado, tem 1. Do lado de lá, tem 2. O ferro, a gente já sabe o que pode estar fazendo com ele. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1, então eu vou usar pelo menos 2 ferros. 2 vezes 1, não tenho 1 mais, eu tenho 2. Agora o hidrogênio. O hidrogênio, eu vou deixar ele quietinho por enquanto. Vamos aqui tentar determinar esses outros aqui que estão em números maiores. Vamos determinar aqui o sulfato de ferro 3, aqui o primeiro. O enxofre, aqui eu tenho 3, do lado de lá eu só tenho 1, do lado de lá eu só tenho 1. Então o que eu posso fazer? Como que eu faço esse enxofre, que aqui é 3, do lado de cá virar 3 também? Eu tenho que usar 3 moléculas desse daqui para poder termos 3 enxofres dos dois lados.
3 vezes 1, não tenho 1 mais. Eu tenho 3. O enxofre bateu. O oxigênio, 3 vezes o 4, lembra que esse 4 é o índice aqui do meu oxigênio, 3 vezes 4, eu não tenho 12 mais, ou não tenho 4 mais, eu tenho 12. Então, o oxigênio está com 12 dos dois lados, o enxofre 3 dos dois lados e o ferro 2 dos dois lados. O problema agora é que quando eu ponho esse 3 aqui, ele também multiplica o meu índice, este coeficiente, o 3, esse número grande, chama-se coeficiente, multiplica esse número pequeno, o índice. 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios. Como eu posso estar resolvendo? Do lado de lá, eu coloco um 3. 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios. Pronto, agora também está balanceado. E é assim que a gente faz. A gente vai procurar números de quantidades adequadas para poder estar acontecendo as reações, ok? É muito importante você conseguir fazer isso. Você tem que sempre estar dividindo o que é o lado dos nossos reagentes, o que é o lado dos nossos produtos, determinando as quantidades que você tem de cada lado e multiplicando ou de um lado ou de outro para poder chegar às quantidades adequadas, ok? Esta matéria, balanceamento, ela é muito importante para as próximas a seguir. Então, tchauzinho, espero ter conseguido ajudar você aí a entender.